Bom, pessoal, nosso bom dia aí a todos. Eu vou repassar aqui para vocês aqui algumas informações, concretas a respeito aí da nossa mobilização, para a participação aqui da etapa macro-regional dos Jogos Escolares. Até a noite de ontem, eu estava tentando reunir informações mais precisas a respeito da organização aí da nossa participação nesses Jogos. Então aqui é um mini tutorial do que a gente precisa aí relembrar, do que a gente precisa se organizar, do que a gente precisa observar, uma espécie basicamente aí de checklist, para que a gente possa planejar a nossa viagem, das equipes, das delegações que forem realmente participar da etapa macro-regional. Ainda no dia de ontem e no dia de hoje eu tenho tentado ligar aí para algumas escolas, alguns professores, justamente até para confirmar a participação, porque o que eu tenho visto especificamente em relação à modalidade atletismo, algumas escolas, algumas equipes estão desistindo de participarem, não vão participar da etapa macro regional. Então vamos lá, que aqui nós temos aqui que observar nesse primeiro momento o deslocamento. Acredito que todos vocês já foram orientados ou por mim ou pelo professor Walisson, para procurar os responsáveis pelo transporte escolar de cada município, aqueles profissionais que estão à frente aí do transporte escolar na Secretaria Municipal de Educação. No dia 7 ainda desse mês eu enviei um ofício tanto para o prefeito, como também para os secretários municipais de educação, solicitando esse apoio nessa parceria, no sentido de atender a logística de deslocamento. Crateús foi o primeiro município logo a sinalizar que daria o apoio, então já é para estar tudo certo. Depois tivemos o parecer favorável de Independência, o parecer favorável de Ipueiras e está praticamente tudo certo também o apoio de Nova Russas, e Novo Oriente, que são municípios, entre os 11 municípios que nós temos, aqueles que deve ter as maiores delegações para participar dessa etapa. Então, o que precisa ser feito agora, quem não fez ainda, vocês aí técnicos ou gestores escolares que estejam à frente aí das equipes, das delegações que vão participar da etapa macro-regional, se dirigir até a Secretaria Municipal de Educação, para organizar direitinho essa viagem junto com o responsável pelo transporte escolar. E aí então procurem as suas secretarias, e nessa conversa aí já definam o local de saída do ônibus ou dos ônibus, o horário de saída, até porque os alunos precisam ser informados o mais breve possível, e principalmente os pais, já que são os responsáveis pelos atletas, definam o local, peguem nome de motorista, contato desse motorista, para se articular. E aí planejar com eles um horário de saída que garanta que vocês estejam chegando em Quixadá, no máximo, numa situação extrema, de chegar lá por volta das 7h30. Porque, conforme a programação que nos repassaram, a abertura não terá, então, tomando café e já se dirigindo para os locais onde as modalidades serão desenvolvidas. A previsão é que das 8 às 10 horas sejam realizadas as atividades do atletismo e natação e de modalidade coletiva o basquete. Pelo que fui informado, na nossa macro teremos apenas 3 times lá de basquete. Então, de 8 horas da manhã até as 10 horas, as modalidades são atletismo, basquete e natação. Então, quem tiver na sua delegação atletas do atletismo, é interessante que nessa definição do horário de saída, se defina um horário que permita vocês chegarem no máximo, numa situação extrema, como eu falei, por volta aí das 7h30 da manhã lá em Quixadá. E é assim, combinar com esses alunos que uma vez definido o local de saída, definido o horário dessa saída, quem não estiver no horário vai ficar. Claro, desde que não comprometa a participação da equipe. Mas é um momento que a gente precisa realmente ter isso muito alinhado, junto com os nossos estudantes aí, com os nossos atletas. E aí se lembrar de uma coisa,
Nessas viagens é preciso, é necessário, né, viagens com estudantes, que cada escola providencie uma relação nominal dos seus alunos. Né? Podem colocar no cabeçalho dessa relação nominal o nome da escola, os dados da escola, telefone, enfim, faz um cabeçalho com o nome da escola, e ali você teria a relação nominal dos alunos daquela escola que estão se deslocando para Quixadá para participar, né, da etapa macro-regional dos Jogos Escolares do Ceará. E aí, como todo mundo já vai ter que viajar com RG e CPF, então informem um desses documentos nessa relação nominal. Né, coloca o nome do aluno e na frente desse nome do aluno coloca, né, o CPF ou o RG. E essas relações deverão estar de posse do motorista, certo? Porque para efeito de fiscalização, caso passem por alguma barreira policial, eles certamente irão pedir e o motorista vai apresentar essa relação. Né? Isso já é algo de praxe, acho que até vocês já devam saber disso. Quando chegarem lá, vocês vão procurar a escola César Caos, que é onde vai ser servido as refeições. Então, no caso, a primeira, que deveria ser o lanche da manhã, o café da manhã certamente reforçado, as refeições vão ser servidas nessa escola. Né? Ela fica aqui, como estão vendo, na rua Juscelino Kubitschek, né, no bairro Alto São Francisco, e é vizinho à Cred 12. Né? Então, a Cred 12, estrategicamente, é claro, já definiu esse local para ficar próximo e ter um apoio, né, mais intenso junto às delegações que lá forem chegando. Certo? Então, chegando lá, aí cada delegação será direcionada, né, para os seus locais de prova, será apresentado para vocês certamente um ponto de apoio, para um descanso, para um banho, né, nos intervalos dos jogos, como vem acontecendo nas outras etapas aí dos jogos escolares. Tá, ok? Então vamos, quem ainda não sentou com a equipe do município, procure os responsáveis pelo transporte, né, definam questão de horário, local de saída, né, e deixe isso muito claro para os nossos estudantes. Documentação. Sei que sabem, mas nunca é demais lembrar que é imprescindível, é inegociável, né, o porte dessa documentação, que é a ficha de inscrição, e lembrar que cada ficha de inscrição deverá estar devidamente carimbada e assinada pelo diretor da escola. Então, quem ainda não providenciou, temos hoje e amanhã para fazer isso. Né? Então, peguem as fichas, imprimam essas fichas, peça o diretor para assinar e carimbar essas fichas para levar. Como já foi avisado no primeiro congresso técnico que tivemos, congresso técnico, né, que antecedeu a etapa regional, daqui para frente será exigido dos atletas não só mais o RG, mas também o CPF. Né? Então, é focar muito no porte dessa documentação por parte dos atletas, porque não há mais como se justificar um atleta chegar no momento do jogo, entrar na quadra sem essa documentação. Né? Então, mobilize aí, usem as estratégias de vocês. Né? Eu sei que tem professor que um dia antes já fica logo com a documentação do aluno, ou já fica na porta do ônibus coletando essa documentação. Né? Então, é uma das coisas que desse trabalho de mobilização tem que ser muito incisivo, essa questão do RG, porque a gente sabe que na hora de viajar, chegar aluno, vai entrar no ônibus, esquecer um documento e volta para buscar. Né? E essa volta aí vai se perder tempo, né? E pode se complicar toda a logística. O kit pessoal do atleta, também já sei que isso é de praxe, você já tem esse conhecimento, essa experiência, né? Mas é interessante que um checklist como esse, né, seja passado inclusive para os atletas também, né? Por exemplo, cada um levar uma garrafa d'água, né, seja ela térmica, não seja térmica, mas enfim, um reservatório para que eles possam, né, ficar armazenando água e de forma mais confortável poder participar desses jogos, né, levar sua água de um local para o outro, enfim, não ficar nessa dependência, né, que possa levar também o seu copo, né, não descartável, é claro, copo descartável lateral, né, mas a gente sabe como é que é essa rotina de jogos, e aí cada um portando já o seu copinho, a situação já fica bem mais favorável, mais confortável para ele, mais tranquilo. Talher, alguns podem achar demais, mas a gente nunca sabe, né, o que é que pode acontecer, e aí a gente precisa justamente de uma faca, de um garfo, ou mesmo de uma colher,
né? E isso facilita e não custa nada, né? Dá para portar tranquilamente. Colchonete, roupa de cama e lençóis. Principalmente, né, para aquelas delegações onde nós temos equipes de futsal e handebol. Por quê? O futsal e o handebol, não sei se todos já estão sabendo, mas as finais dessa modalidade elas vão acontecer no domingo. Então, quem tem equipe aí de futsal, quem tem equipe de handebol, a mesma chance que tem de não ir para a final tem de ir. Então, o coerente é já se equiparem, né, levarem esses itens aqui, o seu colchonetezinho, porque se for para a final vai ficar hospedado, né, só vai jogar no domingo, então vai ficar hospedado numa escola. Então é levar o colchonete, a sua roupazinha de cama para cobrir o seu colchonete, né, o seu lençol, enfim, né, algo que é de praxe. Então tente mobilizar aí o pessoal para organizar também esse item aqui, que eu acho que ele é primordial, principalmente na hora em que eu tiver que passar a noite, caso eu tenha que passar a noite por lá. Então vamos lembrar a turma aí, né, desse item importantíssimo. Já falamos aqui. Então, o que mais que a gente poderia sugerir esses meninos para levar? Uma toalha de banho. Certamente, ficando hospedado ou não, em algum momento esses meninos vão tomar um banho. E lá há de se ter um local, né, para tomar um banho no intervalo de um jogo. E principalmente, é claro, para os que puderem ficar hospedados. Item de higiene pessoal, isso não precisa nem dizer. Né, algum antitérmico, algum analgésico, né, acredito que não custa nada também levarem. Nunca se sabe, chega-se lá com um pouco de febre ou é acometido por uma febre, está sentindo alguma dor de cabeça, né, e aí essa medicação já vai servir, né, para esses atletas que lá estiverem, certo? Então são medicamentos que, né, que não exigem receita médica, então daria para, né, adquirir e está lá no seu kit pessoal, nunca se sabe. E roupas e calçados já prevendo essa possibilidade, né? Eu estou fazendo parte de uma delegação, então será que essa delegação tem futsal? Essa delegação ela tem handebol? Se tem, existe a possibilidade de ficarmos hospedados. E aí entendendo o seguinte, né? Ah, mas eu sou do atletismo. Sim, eu sou do atletismo, porém eu fui no ônibus, né? Eu estou junto com a delegação que também tem futsal e tem handebol. Se alguém do futsal, se o futsal ou se o handebol ficar para a final, como todo mundo está junto, no mesmo veículo, esse ônibus não vai no sábado e volta, para depois retornar no domingo e buscar quem ficou na final. Então, aí entendendo que, tendo futsal e handebol, uma dessas duas modalidades ficando para a final, no domingo, então todo mundo vai ter que ficar hospedado. Né? Então, é já prever, né? Levar a quantidade aí de roupa e de calçado suficiente, não só, é claro, para participar das modalidades esportivas, mas também pensando nessa possibilidade de ficarem hospedados, ok? Regulamento, né? Imprescindível, né? Não se precisa nem dizer, mas aqui estamos tentando fazer um checklist básico, né? Para a gente armazenar isso melhor na nossa memória, mas enfim, né? Acho que é momento de se retomar o regulamento e dar uma olhada principalmente nas condições que são apresentadas para uma equipe poder participar, principalmente o que diz respeito ao quantitativo de atletas, né? Na etapa regional, né, que tivemos aqui na CRED, se não me falha a memória, 2 times de futsal, se não me engano, pelo menos um eu garanto que eu participei, deixou, né, não pôde jogar justamente por ter não observado isso, né, e aí chegou com a quantidade inferior à quantidade mínima para poder participar do jogo e acabou que houve um WO e esse time voltou para casa, né? Só porque agora nós vamos para um local muito mais longe, né? Não é aqui perto dos nossos municípios, e chegar lá e não poder jogar, aí é que o clima não é nada agradável, né? E vamos lembrar também, pessoal, da composição das delegações, né? Lá no regulamento é muito claro, definindo exatamente qual é o número de atletas, número máximo de atletas, número de técnicos para cada modalidade, cada naipe, enfim, porque a logística ela é toda trabalhada, ela é toda pensada, baseado no que está apresentado no regulamento, no que diz respeito à composição das delegações.
né? Porque do contrário, pode haver de alguém chegar lá, por exemplo, eu tenho um time de futsal masculino. Esse meu time de futsal masculino, eu tenho um quantitativo máximo de atletas e vou ter direito a um técnico. Aí se eu chego lá com 2, eu estou fugindo, né, da determinação, né, do regulamento, né? A não ser que eu tenha 2 times, um de futsal masculino e um de futsal feminino, e se o único técnico fosse eu, poderia levar até alguém para apoiá-lo na condição, digamos assim, ser o segundo técnico, né, da outra equipe. Né? Embora, né, lembrando que se os 2 tiverem CREF, os 2 poderão até ficar na quadra, não tendo, só um vai ficar. Né? Então eu levaria uma pessoa para me apoiar. Agora, entendendo que isso não poderá extrapolar o número, né, de componentes de cada delegação, conforme está apresentado lá no regulamento. Então vamos dar uma checada também nisso daqui. Certo? É o momento de fazer uma revisão, né, do regulamento. Autorização. Isso daqui também é algo de praxe, mas é interessante que a gente observe, porque atletas menores de 18 anos precisamos da autorização dos pais. Toda a escola sabe exatamente como fazer, já deve ter até os instrumentais, né, pré-elaborados, e aí seria o momento de entrar em contato com esses pais. Acredito que devam estar fazendo reuniões de hoje para amanhã, para os que vão, né, para o evento, e assim já coletar a assinatura, a autorização desses pais, ok? E em relação à alimentação, o que é que a gente andou conversando até ontem, foi que eu tive a informação mais precisa de como será fornecido a alimentação. Primeiro, todas as alimentações vão ser fornecidas apenas nesse local aqui, no único local, né, um local onde não vai ter jogo, né, um local destinado à alimentação. Inicialmente eles haviam dito que garantiriam o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. E para o pessoal que poderão ficar hospedados do sábado para o domingo, porque vão jogar no domingo numa final. Na final também já estava garantido o café, o lanche da manhã e o almoço. Porém, o problema era o jantar. E aí ontem, em conversa, segundo a coordenadora da CRED 13, a professora Marta Leuda, ela me repassou que, em relação ao jantar, eles não vão oferecer um jantar propriamente dito, mas vão organizar um lanche reforçado, né? É claro que a gente sabe das condições aí socioeconômicas, né, de muitos de nossos atletas, talvez não sejam das mais favoráveis, das mais confortáveis, mas enfim, é claro que também é bom num evento como esse, né, orientar os pais que os filhos possam levar, né, uma certa quantiazinha de dinheiro para uma possível eventual necessidade. Mas em relação a essas refeições, é o que eles estão propondo e dizendo que trabalharão para garantir, né? No sábado, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, e para os que ficarem na final, um lanche reforçado à noite. E no domingo, a mesma lógica, né? Os jogos terminam pela manhã, é para se ter o lanche da manhã e o almoço, ok? Então, essa é o primeiro conjunto aí de orientações que eu tenho para dar para vocês de forma mais concreta. E à medida que outras possam surgir, nós vamos aí nos comunicando, ou via e-mail, ou pelo grupo do WhatsApp. Ok, pessoal? Então, aí qualquer dúvida aí, qualquer pergunta, entre em contato com a gente vai aí junto com o Valisson, né, dando esse apoio para vocês. E lembrando que, né, possivelmente já amanhã a equipe da CRED estará se dirigindo para lá. Eu não irei, mas a coordenadora, a professora Marta Leuda, vai, o Valisson também vai, e eu acredito que algum outro técnico da CRED também estará lá um dia antes, né, até para dar também um suporte, um apoio, né, para vocês que fazem parte, né, da nossa regional aqui da CRED 13. Tá ok? Então, acreditamos que vai dar tudo certo, né, alinhemos aí os ponteiros aí com os nossos alunos, com os pais desses alunos, com a equipe do transporte escolar dos municípios, para que no sábado, né, esteja todo mundo aí na madrugadinha do sábado, partindo com tranquilidade e chegando lá e poder participar, né, com êxito aí nessa etapa importante aí, a macro regional dos Jogos Escolares do Ceará. Ok?